Olá pessoal, vamos continuar nosso bate-papo, só que agora sobre finanças. Bem, no vídeo anterior nós fizemos uma breve introdução sobre a importância das finanças, né, como lidar com ela, mas só uma introduçãozinha, né? Hoje nós vamos começar a falar de uma forma um pouco mais técnica sobre isso. Alguns especialistas, e eu concordo com eles, dizem que finanças é a arte e a ciência de se lidar com recursos líquidos. Bem, o que vem a ser recursos líquidos? Né? Líquido já quer dizer o quê? Livre, nesse sentido. Recursos líquidos são recursos disponíveis para investimentos, para gastos. Né? Então, é isso que a finanças toma conta. O que nós podemos dizer que tudo que acontece dentro da empresa, mesmo que não seja no departamento financeiro, vai acabar indo para o departamento financeiro. Como assim? Se você contrata mal um empregado e vai demiti-lo, isso tem custo, vai para o caixa. Se você compra uma matéria-prima de baixa qualidade e com isso derruba suas vendas, isso mexe na sua receita, que vai acabar no caixa também. Né? Então, tudo que você fizer vai mexer com o teu financeiro. Ah, você está aumentando os benefícios dos seus empregados. Qual a intenção disso? Né? Ah, vai melhorar a produtividade, vai melhorar a qualidade da mão de obra, beleza. Então provavelmente você vai ter, apesar de você ter esse gasto a mais com benefício, você vai ter uma redução de custo ou de gasto em virtude do aumento da produção, da produtividade. Então tudo vai acabar lá no financeiro. Né? Bem, como eu já disse no vídeo anterior, nós falamos de finanças no curto e no longo prazo. Né? Curto prazo geralmente é a operação do negócio do dia a dia. Né? Então você vai falar aí de capital de giro, né? Contas a pagar, contas a receber. Né? Vou sair um pouco, mas vou ter que tocar nesse assunto. Mas vou sair um pouco da contabilidade. Né? A gente fala que o capital de giro é tudo aquilo que está no ativo circulante. Não é só dinheiro em espécie. É tudo que está no ativo circulante. O que você tem geralmente no ativo circulante? Saldo em caixa, dinheiro que está no banco, investimento de curto prazo se você tiver, contas a receber, que são as vendas a prazo, né? Estoque, né? Que ele vai girar, né? Dentro de um ano, né? Porque curto prazo a gente fala de um ano, eu já disse isso no vídeo anterior, né? Então você tem mais ou menos isso no ativo de curto prazo, que nós chamamos de ativo circulante. Passivo de curto prazo, que é o passivo circulante. Você tem fornecedores, você tem impostos, você tem contas a pagar diversas, você tem salário dos empregados, né? Você tem essas dívidas que você vai pagar dentro de um ano. Esses compromissos, essas obrigações que vocês assumiram. Né? E, professor, mas eu não mexo com isso o tempo todo. Sim, mas você tem seu contas a pagar, o seu contas a receber. Você sabe, dentro de um tempo que você quer fazer o cálculo, você pode fazer a cada 2 meses, 1 mês, 3 meses, vai depender da sua necessidade. Toda semana você fazer uma comparação. Né? Você tem o teu contas a receber, que tem origem nas suas vendas. Você tem os contas a pagar, que são as obrigações que você tem. Né? Salário, se você tiver empregados, os seus fornecedores, né? Material diverso, tipo papelaria, suporte, né? Então você tem seus gastos. Então você tem
receita e gastos. A diferença disso tem que ser positiva. Se for negativa, você tem necessidade de ter um capital de giro para segurar isso. Né? E como que você segura isso? Bem, eu tenho um e-book que eu lancei, chama-se Gestão Financeira para Micro e Pequenas Empresas. Né? Um enfoque prático. Né? Lá tem alguns exemplos disso tudo. Mas você tem que entender como calcular o ciclo operacional, que é o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio que você tem de recebimento das suas duplicatas. Ok? Ciclo econômico. Ciclo econômico. Vamos voltar aqui. Ciclo operacional. A gente usa o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Por quê? Porque o ciclo operacional ele começa quando você compra os insumos e não termina quando você vende. Ele termina quando você recebe a venda feita. Aí você fecha o ciclo operacional. Ok? O ciclo financeiro é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Ok? Então, é a diferença praticamente de caixa. O tempo que você paga seus fornecedores, suas contas e o tempo que você recebe. Quanto maior for o ciclo operacional, né, mais você vai precisar de capital de giro. Quanto menor for o ciclo operacional, menos você precisa de capital de giro. Por isso que a gente fala que o ciclo financeiro você desconta o prazo médio de pagamento, porque ele diminui também, né, o tempo que você precisa de dinheiro disponível. Ok? Então, quanto maior isso tudo, mais você precisa de capital de giro. Aí como é que você diminui esse ciclo operacional? Bem, você diminui da seguinte forma. Ou você diminui o seu prazo de recebimento, né? Ou você aumenta o seu prazo de pagamento. Por quê? Porque o ciclo operacional, como é o prazo médio de estocagem e o prazo médio de recebimento, se você diminuir o prazo médio de recebimento, você diminui o ciclo operacional. O ciclo financeiro ou ciclo de caixa diminui quando ele é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Então, se você já diminuiu o prazo médio de recebimento, você já diminuiu o ciclo operacional. Então, você já vai diminuir automaticamente o ciclo de caixa ou o ciclo financeiro. E se você aumentar o teu prazo médio de pagamento, você diminui ainda mais o ciclo financeiro, o tempo mais, você ainda diminui ainda mais o tempo que você vai precisar de dinheiro vivo na sua mão. Espero que vocês tenham entendido. Porque é mais ou menos o seguinte: qual é a intenção? Você receber antes para pagar depois, né? Então você recebe antes dos seus clientes e paga depois. Essa é a melhor maneira do mundo. Mas não significa que você consiga fazer isso o tempo todo, né? Então, negociar com seus fornecedores um prazo maior de pagamento com um custo menor possível é a melhor fonte de financiamento do que você pegar dinheiro emprestado, que os juros são maiores, né? E hoje em dia, que nós estamos vivendo uma crise, é muito mais fácil ainda você negociar com os seus fornecedores, porque eles estão precisando vender, né? Então você tem que usar a sua técnica, você tem que usar os seus instrumentos. Agora, como é que você vai diagnosticar a necessidade de capital de giro? Se você tivesse acesso aos balanços, eu vou te dizer, é o ativo circulante operacional menos o ativo circulante
menos o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Traduzindo, você pegaria ali, por exemplo, teu contas a receber, se você vende a prazo, mais o seu estoque. Menos fornecedores, contas a pagar se tiver outro tipo de conta, ou seja, tudo aquilo que você paga, salários, né? Você abate, tá? Impostos, você abate desse ativo circulante operacional. Então, salários, impostos, fornecedores, né? Outras contas a pagar, você abate do ativo circulante. Ok? Deu R$1.000 de ativo circulante operacional, R$900 de passivo circulante operacional. Deu um saldo positivo de 100. Sim, então você precisa de 100 de capital de giro. R$100, 100 mil é o que você precisa de capital de giro. Deu negativo. Então você não está necessitando de capital de giro, porque a sua operação está financiando os seus ativos. Seus fornecedores estão te dando um prazo muito maior, por isso você tem um volume maior, né? Por exemplo, no passivo circulante operacional, porque eles estão te dando um prazo maior para pagar, então você tem um acúmulo maior de dívida lá. E você está podendo girar aqui, está dando tempo de você receber e pagar isso aqui. Receber e aliviar estoque para pagar os seus compromissos. Não significa que você não está conseguindo honrar, é outra coisa isso. Tá bom? Então, entendendo isso, já ajuda bastante. E o meu e-book, que eu vou colocar o link aqui embaixo, que fala de gestão financeira para micro e pequenas empresas, enfoque prático, é bem simples, ele é bem fácil de usar, não é caro, barato, acho que está R$19,50 mais ou menos. Vocês podem adquirir, pode parcelar isso, vai ajudar muito vocês. Ok? Então até o próximo vídeo na sexta-feira. Um forte abraço a todos. Tchau.